Oi, se você está assistindo esse vídeo, é porque tem alguma curiosidade sobre o tema de como parar de fumar. Eu passei por essa situação há alguns anos e então, ao ver que existe uma certa quantidade de pessoas comentando suas experiências na internet, achei pertinente colocar a minha. Em primeiro lugar, eu não comecei como muita gente com quando criança. Na minha época, havia muitos colegas meus que com 10 anos de idade já fumavam, tentando parecer adultos. Não, eu tenho uma diferença que eu comecei a fumar por vontade própria aos 20 anos de idade. Antes disso, houve algumas tentativas e realmente foi uma namorada que me trouxe até o cigarro. Não é exatamente uma história. Muita gente vai falar, mas e daí? Bom, o que eu acho interessante na minha história é que, número um, eu consegui parar de fumar. Número dois, não foi fácil. Número três, eu tenho bastante experiência para contar. Eu comecei fumando alguns cigarros por dia, por semana, na verdade. As pessoas até não entendiam como é que eu não tinha cara de alguém que fumava. Eu era o nerd da turma. Na verdade, eu não só fumava, como ainda tinha o hábito de fumar até a bituca do cigarro. Era um tempo, isso daí foi por volta dos anos 80, era um tempo em que o cigarro ainda era barato. E fumar cigarro tinha a vantagem de resolver alguns problemas que eu tinha com rinite alérgica. Dependendo do tipo de cigarro, ele também servia para me manter acordado. E acima de tudo havia a questão social. Veja bem, eu não era uma pessoa de muitas amizades, mas no instante em que alguém te pede um cigarro, ou que você pede um cigarro para alguém, aqueles segundos, você se sente conectado ao resto da humanidade. Então, contra o que você está lutando? Você, quando você descobre que já está passando de um maço de cigarro por dia e indo para dois quando você vai em festas ou em celebrações onde todo mundo está fumando, você descobre o tamanho da armadilha. Algumas coisas que atrapalham quando você resolve parar de fumar. Em primeiro lugar, a falta de crença em que vai conseguir parar de fumar. A nossa vida é pontilhada de decisões. Tipo, a pessoa estuda, passa num concurso e pronto, começa a aprender uma profissão. Ou é contratado e começa a trabalhar. Não, com cigarro não. Eu tive muita sorte de ter um dentista que parou de fumar e me contou isso antes de eu começar a fumar. Então, tomar a decisão de parar de fumar é pouca coisa. Na verdade, é apenas a ponta do iceberg. Você vai ter que descobrir que tamanho que é o iceberg que tem dentro embaixo daquela ponta de iceberg. Eu parei de fumar dúzias e dúzias de vezes. Eu nem contei o número de vezes que eu tentei parar de fumar. Às vezes durava um dia, às vezes durava semana e às vezes durava 6 meses. Pelo menos uma vez durou 6 meses. Tentei quase todos os métodos de parar de fumar que se pode imaginar. Menos aquele chiclete, a acupuntura, as cigarrilhas de filtrar nicotina, adesivo de nicotina eu também não tentei. Uma frase que me segurou muito foi a frase do meu ex-dentista, Dr. João. Você não fala que vai parar de fumar, você fala que vai dar um tempo no cigarro. Isso é o que eu mais repetia para mim mesmo. Qual é o tempo que você tem que dar no cigarro? De acordo com a Souza Cruz, você continua sendo fumante até 10 anos
depois de ter fumado seu último cigarro. Até 10 anos você não pode se orgulhar de ter conseguido parar de fumar. Um outro vídeo do YouTube falou em planejamento. Eu respeito o que o cara falou, mas esse planejamento você consegue ter depois que você conseguiu segurar 1 ano pelo menos. Ou depois de 1 ano já tentando parar de fumar. Se você está assistindo esse vídeo, você está começando, então algumas dicas. Em primeiro lugar, eu recomendo ficar chato com todo mundo que fume perto de você e não converse com ninguém fumando perto de você. Segundo lugar, pare de andar com isqueiro, use aquele acendedor elétrico no seu fogão. Houve vezes em que eu voltei a fumar porque eu tive que comprar fósforo para acender o fogão. Parar de tomar café eu acho desnecessário, mas você tem que ter uma consciência de que você vai querer mudar de vício. Eu não recomendo, mas eu comecei a tomar mais Coca-Cola, mais café e mais chá depois que eu parei de fumar. Você não pode se distrair, não pode ficar triste, não pode ter problemas emocionais na época em que você está tentando parar de fumar. Primeiro porque você está mais vulnerável a qualquer briga e a qualquer confronto. E segundo, porque você ainda não está preparado para ficar sem o cigarro enquanto está emocionalmente abalado. Consumir álcool é ruim porque atrapalha a sua vontade de ficar sem o cigarro. Pôsteres contra o cigarro não ajudam, eles só lembram que existe o cigarro. Acho ridículo essa propaganda contra cigarro que o governo coloca porque o fumante se acostuma a ela. Na verdade, a propaganda anti-cigarro lembra o fumante de fumar. Ter gente da família, amigos, esposa, namorada pegando no pé é uma ajuda. Ajuda muito conhecer um não fumante que sirva de exemplo, ou um ex-fumante que sirva de exemplo. Exercício físico, para mim, funcionou muito. Funcionou muito em grandes quantidades, grandes caminhadas. Eu, às vezes, andava na Avenida Paulista 3 ou 4 vezes por dia. A questão é que a quantidade grande de exercício inibe a vontade de fumar e aumenta a coragem. Mas não é panaceia. Você anda no ônibus, você se lembra do cigarro. Você assiste um filme, você se lembra do cigarro. Eu andava com bolas de borracha que eu ficava apertando o tempo todo. Eu consumia drops de hortelã todo santo dia, pelo menos 1 ou 2 drops. E ainda assim, uma grande vantagem foi me mudar para uma pensão onde a dona me expulsaria se ela soubesse que eu estava fumando. Muitas e muitas vezes eu controlei minha vontade de fumar lembrando de colegas que ameaçavam vomitar, faziam quando me viam botar um cigarro na boca. Se houver um número suficiente de acessos a esse vídeo, eu faço um trabalho melhor e conto com detalhes outras coisas. Eu só digo o seguinte: fumar é impulso. Agora, para você acabar com esse impulso, só mesmo persistência. Você precisa acreditar que um dia vai conseguir. Não importa quantas vezes você fracasse,